O convidado de hoje é o Coronel Telhada, ele que é deputado federal do PP de São Paulo e ele que esteve no presídio da Papuda, em Brasília, para visitar os detidos nos acontecimentos de 8 de janeiro. Boa noite, Coronel. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, muito obrigado. Eu gostaria de começar perguntando que o senhor descrevesse o que o senhor viu no presídio e qual a situação dos detentos. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês aqui em tão seleto programa, ouvindo os comentários há pouco, né? Só queria dizer antes para vocês que eu estou preocupado lá na Câmara Federal, fui deputado 2 mandatos aqui em São Paulo. Aqui o pessoal da esquerda já metia bastante, mas lá na Câmara dos Deputados é uma coisa assustadora, né? O que o Nicolas fez foi um ato até de juventude, né? Porque o pessoal de esquerda faz cada absurdo, fala cada comentário lá e ninguém faz nada. Enquanto o Nicolas, que fez vamos dizer, até alguma coisa para chamar atenção, estão achando que ele foi transfóbico, tudo é absurdo. O Nicolas é um rapaz maravilhoso, um grande deputado, será um grande político para o Brasil, e a esquerda lá é assustadora. E nessa esquerda assustadora que a gente fala, hoje eu tive a oportunidade de poder testemunhar com os próprios olhos, pessoalmente, o absurdo que é cometido no Brasil com a prisão dessas pessoas naquele ato do dia 8 de janeiro. Antes de tudo, a gente tem que falar o seguinte: nós não concordamos com nenhum ato ilegal, com nenhum crime, com nenhum vandalismo. Aliás, a nossa linha, por ser policial militar, por ser um cidadão que cumpre as leis, é não aceitar nenhum tipo de irregularidade. E hoje nós estivemos com o deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul, e o deputado Hélio Lopes, lá do Rio de Janeiro. Estivemos os 3 lá na Papuda, no CDP 2, onde nós conversamos é bom, só para vocês saberem também, nós tivemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes, essa é uma autorização pública, isso é muito bom, porque já mostra que há um comprometimento da Câmara dos deputados que estão preocupados com essas pessoas. No meu entendimento, estão detidos, presos, de uma maneira irregular, mas enfim, é o que foi feito pela Justiça, mas com a devida autorização do ministro Alexandre de Moraes, estivemos ali no pavilhão 4 e no pavilhão 6, acho que é isso, 4 e 6. E tivemos a oportunidade de conversar, eles estavam na hora do pátio, no sol ali, praticamente com uns 481 homens, ali só naquele local só fica homem no CDP 2, 481 homens que estão presos desde o dia 8 de janeiro, portanto estão presos há 60 dias. E eu posso falar para vocês uma coisa, gente, eu sou policial militar há 44 anos, cansei de ir em presídio, tive em greve, tive em rebelião aqui no Carandiru, em outros CDPs, a gente sempre vai em presídio, em ações policiais quando eu estava na ativa, e é sempre uma coisa muito triste, muito deprimente. No CDP não é diferente, apesar de ser um local novo, um local bem feito, um local limpo, com condições de higiene adequadas, quando você olha aquelas pessoas presas, é um baque para a gente. Porque a gente está acostumado a ver quem preso? Bandido, traficante, estuprador, assaltante, e não pai de família. O que nós vimos ali são 481 homens idosos, homens de meia idade, homens jovens, empresários, pessoas que cometeram, talvez alguns cometeram lá, porque tem uma grande parte que nem no local estava, foi uma prisão totalmente estranha, mas pessoas que, se alguns cometeram esse crime, foi de uma maneira, de um momento de tresloucura, enfim, vão ter que responder por isso. Mas não existe na história do Brasil um outro ato onde mais de 1.000 pessoas tenham sido presas de uma maneira praticamente igual a um campo de concentração. Então, quando nós conversamos com aquelas pessoas, levamos uma mensagem de tranquilidade, levamos uma mensagem dizendo que vários deputados estão acompanhando a situação deles, que nós não podemos fazer nada, porque é uma parte jurídica, a nossa parte política, a nossa parte parlamentar, não é o que nós fazemos no campo de libertar aquelas pessoas ou intervir a favor deles. Mas juridicamente, politicamente, nós estamos agindo, já colhemos as assinaturas para a CPMI do dia 8 de janeiro, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Temos assinatura para isso, estamos aguardando o Rodrigo Pacheco na primeira sessão que houver no Senado, ele vai ser por conta de ofício, vai ter que instaurar
essa CPMI e estamos aguardando isso aí, para que sejam designados os deputados que atuarão nessa CPMI e que venha depois o presidente e o relator, e procuramos acalmar aquelas pessoas. Eles não veem a família há 60 dias, para vocês terem uma ideia, não falam com as esposas, com os filhos, eles só podem falar através do advogado, então todos estavam muito ansiosos quanto a isso, mas estavam com saúde, ali todos que nós vimos estavam com saúde, lógico, mais magros, mais abatidos, desesperados, alguns você vê que a pessoa estava chorando, uma situação terrível, cadeia não é um lugar bom para ninguém, nem principalmente para trabalhador e pai de família e para um cara que quer fazer a coisa certa. Mas, no geral, a situação deles física é uma situação razoável, mas o grande problema é que eles querem sair de lá, querem ver a família e querem uma ação real e justa. Justiça. Porque, infelizmente, no Brasil, a justiça tem sido muito injusta. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, coronel. Obrigada pela entrevista. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. E o relato do senhor é comovente. É difícil a gente não se emocionar diante do que o senhor conta, né, da situação dessas pessoas, pais de família. É muito difícil ouvir isso, mas importante o senhor dizer exatamente o que está acontecendo. E, coronel, há notícias de que advogados eles estão encontrando dificuldades em acessar os processos dos seus clientes. O senhor tem alguma notícia sobre isso? Olha, eu não sei te informar, Ana Paula, porque isso aí seria mais no campo jurídico, mais junto ao STF, nós não tivemos esse acesso. A informação aqui, eu vejo bem, o que eu vou falar aqui foi me passado por alguns dos presos que ali na grade acabaram conversando com a gente. É lógico que são comentários, né? Muitos deles estão se dizendo prejudicados por alguns advogados, porque infelizmente muita gente aproveita essa situação. Então lá é praticamente numa situação de pedindo 20, 30 mil reais para defender essas pessoas. Vocês imaginem, muita gente ali, muita gente, são pessoas simples, homens da cidade, homens do campo, que não têm condição de pagar 20, 30 mil para um advogado. E muitos estão se dizendo prejudicados por esses advogados. Então, uma coisa que nós vamos analisar nessa CPMI, que nós estamos trabalhando para instaurar lá no Congresso Nacional, nós vamos atrás dessa situação dos advogados também, porque a obrigação deles, recebendo bem ou recebendo mal, a partir do momento que se propõe a defender uma pessoa, é defender essa pessoa da melhor maneira possível, Ana Paula. Agora, essa informação quanto à dificuldade do advogado acessar o processo, eu fico lhe devendo porque eu não tenho, mas a realidade é uma só. Muitos têm reclamado, e só uma outra informação, Ana Paula, pegando um gancho, vocês devem ter visto algumas entrevistas, algumas coisas, eu não vou citar nomes aqui, porque a minha intenção aqui não é denegrir o nome de ninguém, nem falar mal de ninguém, mas houve um vídeo na rede social rodando aí dizendo que pessoas teriam sido agredidas, inclusive teria dado como morte, estaria morto o cacique, o Sererê, o Chavante, né? O nome dele é José Acácio, e nós estivemos com ele, conversamos com ele, ele tinha acabado de chegar no médico, ele está bem de saúde, o que ele tem realmente é um problema de diabetes, que está sendo tratado, aliás, ele não tratava esse problema, agora no presídio ele está sendo tratado. Diga-se de passagem, Ana Paula e os demais que nos assistem, para as famílias dessas pessoas, para ficarem bem tranquilos, porque apesar da prisão, todos estão bem, todos estão com saúde, estão morrendo de saudade, mas estão loucos para ver a família. E no caso do índio Sererê, ele havia acabado de chegar do médico, ele está vivo, está bem, inclusive fez questão de, junto comigo, com o Sanderson e com o Hélio Negrão, de fazer uma oração, ele mesmo presidiu a oração, está muito confiante, dele está preso desde o dia 12 de dezembro, portanto praticamente há 3 meses, olha só, traficante não fica preso, estuprador não fica preso nesse país, assaltante não fica preso nesse país, mas todos lá estão presos. Então, Ana Paula, quanto a essa informação do advogado, eu fico te devendo, se você tiver uma outra questão. Nós estamos conversando ao vivo com o coronel Telhada, ele que é deputado federal e visitou o presídio da Papuda em Brasília. Silvio Navarro.
Deputado, boa noite. Prazer conversar com o senhor. Esperamos todos que essa CPI de fato aconteça, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cumpra as suas funções, as suas prerrogativas e instale essa CPI para que se apure tudo, absolutamente tudo, e se possa separar aqueles que devem ser punidos no rigor máximo da lei pelo vandalismo, Sim, pela depredação e aqueles que estão lá injustamente. Deputado, nessa visita, o senhor encontrou algum caso, ouviu relato de pessoas que assinaram o tal termo de culpa, inclusive acusadas de terrorismo, e sequer sabem do que foram acusadas de fato, que estão dentro de um processo kafkiano? Muitos chegaram e foram colocados em ônibus e não sabiam para onde estavam indo. O senhor encontrou relatos assim? Olha, ô Silvio, obrigado, boa noite, prazer falar com você. Silvio, é o seguinte, a maioria das pessoas lá que estão detidas, eles estão perdidos, eles não sabem o que está acontecendo. Muitos nem não estavam lá na frente do palácio. Alguns foram presos em situações assim totalmente fora do local, que eles relatam ali. Então, eu não tive a oportunidade de falar propriamente com eles assim pessoalmente, porque eles estavam no pátio. Nós chegamos até a próxima grade e falamos com toda aquela multidão. No local tinha mais ou menos 180 pessoas, no outro tinham mais de 200 homens. Então nós falamos do modo genérico, fomos lá para acalmá-los, dizer a eles que nós estávamos trabalhando por eles. Mas especificamente nessa pergunta eu não tenho para lhe falar, mas a esmagadora maioria, todos contestam a prisão, todos se dizem que não estavam, que alguns não participaram. É lógico que a gente sabe que teve gente que participou ali. Aliás, uma informação, aqui eu não vou poder citar a fonte, mas recebi essa informação que, inclusive, um dos presos está isolado. Por quê? Porque ele não é do time que era chamado pessoal dos patriotas. Ele era de um time totalmente estranho. Ele é de um time totalmente alheio, inclusive os presos não falam com ele. É uma informação importante, né? Porque dizem que os bolsonaristas invadiram, o pessoal de direita invadiu, e todo mundo fala que havia infiltrados. Nós não temos essa informação, eu não tenho como confirmar isso aí, mas existe informação sim que um dos presos está isolado, justamente porque aparentemente ele não é daquele grupo. Ele estava lá para fazer outra coisa, o que seria, não sei, vai ser averiguado na CPI. Mas uma coisa interessante, as coisas vão se confirmando. E é isso que a gente entende, o medo do governo de fazer essa CPMI, né? Quem não deve, não teme. Se o governo não fez nada errado, por que ele não quer trazer à tona? Seria até importante o governo, para os deputados analisarem, averiguarem o que aconteceu realmente, e no final, até se for o caso, se colocar ao lado do governo. O governo está certo, o STF está certo, não tem o que reclamar. Agora, quando o pessoal foge da CPMI, o pessoal foge de querer esclarecer os fatos, isso traz uma dúvida muito grande, traz uma falta de transparência muito grande. Então nós vamos continuar insistindo na CPMI, vamos trabalhar, nós temos deputados combativos, como é o caso do deputado Sanderson, lá do Rio Grande do Sul. Aliás, como informação, hoje eu fui a primeira vez, porque eu assumi dia 8 de fevereiro, é meu primeiro mandato, mas o Sanderson já está no segundo mandato, já vinha acompanhando desde o dia 8 de janeiro, já esteve várias vezes lá na Colmeia, onde é o presídio feminino, inclusive só como informação, talvez, não sei se vocês já sabem, praticamente uma grande maioria das senhoras que estavam presas já foram liberadas. Hoje nós temos um número de 80 mulheres presas. Creio que mais algumas sairão, não sei exatamente quando, nem quanto, mas há informação de que mais algumas sairão, e 481 homens também, que alguns sairão. Então a informação que nós temos é essa, porque nós não pudemos falar com os presos diretamente, um a um, porque nem havia tempo, nem espaço para isso. E a nossa visita foi mais de levar um consolo, uma informação para aquelas pessoas que estão há 60 dias sem ver as famílias, de que o Congresso Nacional está atento ao problema, insistindo na CPMI, para que a gente chegue à verdade dos fatos, e como você falou tão bem, quem deve vai pagar, quem não deve não pode sofrer a injustiça da justiça brasileira. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado federal Coronel Telhada, que me pergunta agora, Augusto Nunes. Deputado, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. E eu queria fazer a seguinte pergunta. Primeiro, uma afirmação. As pessoas foram liberadas do regime fechado, né? Os que já saíram. No entanto, continuam uma espécie de prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica e outras restrições. Sim. O senhor já viu algum caso
semelhante antes disso, na sua longa experiência aí na área? Augusto Nunes, prazer falar com você, sou seu fã, sou fã de todo mundo aí, mas você é uma pessoa que a gente tem grande respeito e consideração, parabéns pelo seu trabalho. Não vi. Augusto Nunes, o que me traz é indignação, é justamente isso. Veja bem, se nós estivéssemos num país onde toda pessoa acusada, presa em flagrante, presa com armamento, toda pessoa que tivesse sido pega em flagrante cometendo um crime e fosse rigorosamente punido, eu me calaria. Eu seria o primeiro, eu sou policial, eu seria o primeiro a me calar. Cumpra-se a justiça. Mas nós não vemos isso no Brasil. Nós vemos assaltante, estuprador, traficante sendo liberado em audiência de custódia. Nós vemos absurdos, e não é de hoje, eu tenho 44 anos de polícia militar, nós vemos absurdos cometidos em favor de criminosos. E, de repente, numa situação dessa, que é uma situação grave, invadir o Congresso Nacional é uma infração gravíssima, é contra o Estado Democrático de Direito. É grave, mas nós sabemos que muitas pessoas ali talvez tenham sido levadas pelo ânimo, pela motivação, aqueles praticamente 2 meses em frente aos quartéis, acampado, enfim, foi uma coisa praticamente, eu não digo orquestrada, mas que levou as pessoas, muitos a perderem a cabeça. Responderão sim, mas é absurdo nós vermos homens, eu tenho 61 anos, tinham homens mais velhos que eu lá, e eu falando com o deputado Sanderson e com o deputado Hélio Negrão, do Hélio Lopes, eles falaram justamente isso, lá no caso das mulheres, tinham mulheres da idade das nossas esposas, avós, senhoras, mulheres e homens que nunca tiveram uma passagem pela justiça, nunca cometeram um crime, têm trabalho fixo, têm família fixa, aposentados, pessoas ex-militares, pessoas do bem, ex-policiais aposentados, pessoas do bem. E essas pessoas presas há 60 dias, sem dizer que lá atrás, né, na audiência de custódia, que é para ser feito de imediato, alguns demoraram vários dias para se fazer, ou seja, foi tudo de uma maneira irregular, o que teria desqualificado qualquer prisão em flagrante pelas irregularidades cometidas, Augusto Nunes. Lá não foi feito, lá ao contrário, as pessoas permanecem presas, os que estão sendo liberados, tratados como bandido, com vigilância, custódia na vigilância, através de tornozeleira, através de vigilância, e bandido mesmo, meu irmão, bandido mesmo, na rua, deitando e rolando, matando polícia, traficando, andando armado, e tá tudo certo. Esse é o país que um criminoso no mundo todo é tido como um país bom para o criminoso. Então, isso que me injuria. Eu não sou contra cumprir a lei. E nem vou me colocar contra ministro, STF, a Justiça, de maneira alguma. Eu estou me colocando como cidadão, na situação de indignado, e um cidadão policial que a vida toda combateu o crime e não viu a justiça ser severa como deve ser com um verdadeiro criminoso. E, no entanto, nós vemos esses cidadãos passando por isso. Então, se todo mundo fosse tratado igual, eu seria o primeiro a me calar. Justiça? Justiça. Mas nós sabemos que não é assim. As pessoas são tratadas de maneira diferente. Isso já ofende a Constituição, que diz que todo cidadão deve ser tratado, todos cidadãos devem ser tratados de maneira uniforme, de maneira igual. E nós não vemos isso. Então, Augusto Nunes, o que me indigna é isso. É o tratamento diferenciado, forçado, injusto que essas pessoas estão sofrendo, enquanto criminosos verdadeiros, bandidos, assassinos, estupradores, traficantes, enfim, toda essa raça maldita continua aterrorizando o pai de família em liberdade nas ruas. E patriotas presos porque perderam a cabeça. É uma vergonha, é muito triste isso para o Brasil, e o mundo todo está observando isso. Coronel, uma última questão a respeito da instalação da CPMI. Nós noticiamos aqui que o governo tem tentado lotear cargos e distribuir verbas para evitar a instalação dessa CPMI. Por que o governo não quer a instalação da CPMI, na sua avaliação? Menina, isso é uma pergunta de prova, viu? Se eu soubesse isso aí, eu era o presidente, viu? Eu vou te dar minha opinião, me permita. Eu vou te dar minha opinião. Não quer porque está escondendo alguma coisa. Muita coisa errada, né? A provocação do ministro da Justiça dias antes, incitando os manifestantes, a força policial numa maneira pouco forte no dia, as forças armadas com falta de policiamento, enfim, há uma série de senões para serem analisados. E essa informação, me perdoe, me fugiu o seu nome, essa informação ela rola solta na Câmara dos Deputados. E se fala em 60 milhões aí em emendas para os deputados que toparem tirar o nome da CPMI. Eles nem me procuraram porque sabem que não adianta.
que aqui no governo de São Paulo, enquanto deputado estadual, o Dória ofereceu 30 milhões para os deputados que apoiassem o PL 529, que era para tirar vários direitos dos cidadãos, e eu fui contra. Alguns aceitaram e o PL passou e o povo foi prejudicado. Então a gente não aceita, eu não vendo minha dignidade por nada. Só que, infelizmente, alguns colegas lá, eu não sei por que motivo, estão retirando o nome, não posso dizer que é por causa disso. Mas mesmo com a retirada desses nomes, nós ainda temos número de deputados suficientes que assinaram e senadores para instaurar essa CPMI. Então, o que a gente nota também é o seguinte, o governo não está com essa força toda na Câmara dos Deputados, não. Tanto, não sei se vocês estão acompanhando, vocês estão sempre antenados na situação, não passou nenhum projeto do governo, passou os projetos que estão passando lá, são projetos dos deputados, projetos simples, mas projetos assim polêmicos, projetos fortes, não estão sendo levados por plenário porque o governo não está seguro, o governo não está à vontade para poder passar nada na Câmara dos Deputados, já não sei falar no Senado, porque eles não têm a maioria, eles não têm uma solidez para poder trabalhar politicamente. Então, no desespero de causa, faz isso. Eu entendo o seguinte, a esquerda que sempre falou que é pela justiça, pela liberdade, pela transparência, por que esses deputados de esquerda não assinam a CPMI para promover justamente isso? A transparência para todo o Brasil se acalmar. Aconteceu, sinto muito. Não aconteceu, vamos tomar providências. Mas não. Os mentirosos de esquerda, não são todos, alguns deputados exageram lá, não só assinam, como vivem criticando, vivem falando absurdos. Aliás, essa é a maneira da esquerda trabalhar. Nós conversamos ao vivo com o deputado Coronel Telhada. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa, deputado, e até uma próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos.